Então, ele está muito mais conectado a uma questão de bênçãos ou de colheita do que de cristãos, né? Ok. Então, ok, respondido, Maurivão. Um abraço para você e toda Santa Rita do Passa Quatro e toda São Paulo que também nos assiste aqui. E agora, saindo de São Paulo, voamos para o Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Olá, é a Francinéia, pastor. Gostaria muito de falar com os pastores do Clínica da Alma. Ela deixa aqui o telefone, mas também você pode entrar em contato com eles. Está aí já na sua telinha aí os contatos nossos aqui da Rede Super e também do Ministério Clínica da Alma, que é o e-mail, né? mclinicadaalma, @gmail.com e também os telefones 3429-9415 ou 3429-9414. Isso. Então você pode ligar também para eles, que eles terão o maior prazer em atendê-la, ver como pode também ajudá-lo, ainda que por essa distância aí entre estados, Serginho, ok? Aproveitando essa questão do Maurivan de Santa Rita do Passa Quatro, eu quero aproveitar e mandar um abraço para toda aquela região do estado de São Paulo, né, que é Pirassununga. Você também já morou lá? Eu morei em Porto Ferreira, então aí, um abraço tá vendo? muito grande para Porto Ferreira, para Santa Rita, para Santa Cruz das Palmeiras e aquela região toda ali, que é um pessoal muito amado. Amém. Rogerinho, uma participação aqui, anônima também, código de área aqui é 38, então não é Belo Horizonte, diz assim: fiz aborto há muitos anos, hoje estou no Senhor, mas nada me faz esquecer o que eu fiz. O que eu devo fazer para me curar? Ela se perdoar, né? Você responde? Pode ir lá, Cris. Com certeza. Olha, minha irmã, a cruz, ela é poderosa, né, para nos resgatar de todas as coisas. E uma das maiores dificuldades das pessoas que passam por essa situação ou que, né, fazem um aborto é a questão delas se perdoar. O sentimento de culpa é um sentimento que corrói o coração da gente e que faz com que a gente também se afaste do Senhor, no sentido da gente achar que Deus não nos perdoa. Mas eu quero dizer para você que você já é perdoado. O Senhor já perdoou você já se arrependeu, você já pediu perdão a Ele já te perdoou. A questão está, você se perdoou? Ou você ainda tem no seu coração esse sentimento de culpa? Ou você ainda remói esse sentimento dentro de você? Se você ainda remói essa culpa dentro de você, você precisa se perdoar. Porque o perdão do Senhor, ele já foi liberado, porque Jesus, ele já te perdoou. A cruz, o sacrifício da cruz, ela nos traz o perdão, nos traz o resgate, né, com relação ao pecado. Então, você precisa se perdoar, né? Faça uma avaliação do seu coração. Se há culpa, né, libera isso, né? Se perdoe, o Senhor já te perdoou e Ele quer fazer com que você possa romper, né, em todas as áreas da sua vida. Bacana, muito bem, boa palavra. Pastor Rogerinho, temos aqui mais uma telespectadora que também comunica conosco, é a Ana Maria de Jesus. Ela já foi membro até da Igreja Batista da Lagoinha e ela disse que durante muito tempo da sua vida ela fez uso de bebida alcoólica. Então ela ficou aí 7 anos com tranquilidade e dos 3 últimos para cá ela voltou a beber, ou seja, ela teve uma recaída. Então ela está lá agora assistindo o nosso programa e ela quer saber o que ela pode fazer, o que ela saiu da igreja, que palavra a gente pode dar para ela, Rogerinho? Olha, a primeira coisa é que você volte para a igreja, volte para o Senhor, porque ali é que é o lugar da cura. Quanto mais você se afasta, mais solitária e mais frágil espiritualmente você vai ficar. A questão da reincidência, eu não sei o seu nome, não te conheço, mas eu queria saber que você... Ana Maria. Ana Maria. Então, Ana Maria, não se preocupe em se culpar por isso, porque a reincidência é algo muito comum nos casos de dependência. E no seu caso, você tinha uma situação de dependência. Então, é comum a reincidência.
Agora, o que você precisa fazer? Como você já conseguiu, olha bem, ficar 7 anos sem nada, significa que você pode ficar não somente 7, mas pode ficar 14, 21, 42 e o resto da sua vida. Porque você já experimentou. Agora, uma das coisas que você precisa ver não é simplesmente pensar em ficar livre, mas é se curar daquilo que te leva à bebida. Tentar identificar quais são as deficiências que você tem na sua alma que facilitam você buscar esse refúgio. Porque quando a gente pensa no uso de drogas de uma maneira geral, nós temos uma questão muito interessante que é a fuga da realidade. E em muitos momentos a pessoa ela usa qualquer tipo de droga, inclusive o álcool, para fugir de uma realidade. E esse mecanismo de fuga ele é originado por uma situação não resolvida na sua alma. Há questões espirituais? Com certeza, mas também há questões de alma. Então, volte para o Senhor e tente ficar perto de quem pode te ajudar. Procure a gente e trabalhe a sua alma que você vai resolver e se fortalecer no Senhor. Muito bem. Gente, o programa está bombando em audiência, está bombando em participações, tem muita coisa aqui para a gente ler aqui para vocês, pessoas com perguntas aqui para a Clínica da Alma, falando do programa, das promoções, não é? E eu quero só registrar uma participação aqui para a gente dar continuidade ao terreno pedregoso, né, Rogério? É a Marcelena aqui de Belo Horizonte, ela coloca aqui, quero denunciar a lei do tapinha, que na minha opinião a lei faz pior do que um tapinha, a lei acaba com as nossas crianças. Então, Marcelena, registrada a sua opinião, né? Então, é isso, é o seu modo de ver, e em parte concordamos, em parte aqui também temos algumas considerações, mas é isso aí, um tapinha não vai fazer a criança, né, biblicamente falando, um tapinha, até porque a correção bíblica não fala da mão, a correção bíblica fala da vara, né, porque a mão é feita para dar carinho e a gente sabe disso. Pastor, essas pessoas que são, né, essas que caíram em terreno pedregoso. Fala-se do terreno também, o coração. Sim. Mas para levantar uma polêmicazinha aqui, também aquelas pessoas que buscam aquele terreno, não por uma iniciativa própria, que são jogadas lá, aquele terreno que satisfaz o seu ego. Aquele tipo de evangelho que fala, olha, você é o evangelho da prosperidade, olha, você vem para Cristo, então você vai ter carro, você vai ter isso, vai ter aquilo outro. Isso também não é um terreno que faz a pessoa frutificar. Ela é realizada ali momentaneamente, não é assim? Aí no caso, Serginho, a motivação da pessoa continua estando no coração, porque ela vai atrás daqueles benefícios que estão sendo oferecidos. Mas aí eu não vejo a culpa tanto no terreno, a culpa é mais da semente. A semente lançada já está sendo uma semente misturada e contaminada. Então, é o joio no meio do trigo, né? Então, há uma mensagem de salvação junto com uma mensagem de uma falsa promessa de prosperidade. De uma falsa satisfação, né? Ou pelo pessoal. menos momentânea. Exatamente. Não é que o Senhor não faz isso. Eu gosto muito de lembrar que o Senhor se fez pobre para que eu fosse rico. Está escrito, Paulo escreveu isso muito claro, e eu vejo Jesus nascendo pobre para que nós pudéssemos ser ricos. E ali, no caso, o texto é muito claro em termos financeiros. Mas não é esse o foco do Evangelho, né? Então aí há uma contaminação da própria semente. Mas eu gostaria de, voltando no tema, porque o Senhor, na hora que ele explica a parábola, ele fala por causa da perseguição. E aí, aqueles que são perseguidos. Então, essa perseguição, ela pode ser uma perseguição, inclusive, uma perseguição emocional, uma perseguição no sentido da própria estrutura familiar. Então, quando as pessoas elas recebem o Senhor Jesus, recebem com alegria e de repente elas começam a querer viver a vida com Cristo, ela esbarra
em princípios religiosos e familiares, e a gente ouve pessoas dizendo: meu pai foi assim, dessa religião, e eu vou morrer nessa religião. Então, eu quero te dizer que a semente e a palavra, ela não é uma religião. Jesus não veio trazer uma religião, ele veio estabelecer o reino, que é muito além disso. Quando a gente pensa no sentido de religião, Jesus é a própria religião, porque religião significa religar, é ligar de novo a Deus. E só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, só Ele nos liga a Deus. Por falar em perseguição, temos aqui uma participação que eu acho que é oportuna dentro disso aí. É uma telespectadora que também não se identificou e a gente respeita isso, aqui de Belo Horizonte, e ela diz assim: pessoal, é um prazer estar com vocês. Sou telespectadora assídua do programa desde o início. Peço ajuda, pois é muito difícil ser julgada por aquilo que eu não fiz. Sou uma pessoa do Senhor, ore por mim. Aqui ela relata um grito, né, um desespero, né? Assim, eu vejo aqui uma mensagem curta, mas às vezes é aquela pessoa que pode estar sendo perseguida, não é isso? Com certeza. E uma das coisas que causa uma ferida, uma marca, uma mágoa muito grande, é com relação à injustiça, né? Quando somos injustiçados e somos perseguidos, né, principalmente levando em consideração essa questão da injustiça, isso de fato, isso dói, né, machuca. Mas uma coisa que eu quero te dizer, minha irmã, é que ame, né? Ame. Porque o amor, ele vai regar essa semente. O amor vai fazer ela germinar. E o amor vai fazer com que ela frutifique, né? Então, o amor, ele, como o próprio apóstolo Paulo fala, né, que o amor, ele tudo suporta, né? Então, para a gente vencer uma injustiça e para vencermos uma perseguição, o que realmente vai nos ajudar é o amor. É pagar o mal com o bem. Com o bem. É isso, eu acho que até responde um pouco a Fernanda, de Santo Aleixo, no Rio de Janeiro. Ela diz assim: sou muito abençoada pelo programa, meu marido é uma pessoa muito difícil de pedir perdão. Ele não pede perdão, ele gosta apenas de ser perdoado. Isso pode estar relacionado ao relacionamento ruim com o pai? Pode, Serginho. Porque uma das coisas que o relacionamento da paternidade imprime em nós é exatamente a questão da nossa identidade, da nossa aceitação. E a pessoa que ela tem uma identidade Deformado. formada, né? Ele sabe exatamente quem ele é. Ele não vai ver que pedir perdão seja humilhar. Ele não vai ter essa dificuldade, entendeu? E se ele sabe que ele tem uma aceitação, que ele foi aceito e ele é compreendido, que é uma das coisas que a paternidade também imprime, ele não vai ter medo do que vão pensar de mim. Ah, mas se eu pedir perdão, eu vou estar assumindo um erro? E o que vão pensar de mim me vendo sendo culpado de alguma coisa? Então, a pessoa que ela tem resolvida a questão da identidade, da aceitação, da compreensão, que são coisas que a paternidade vai imprimir no outro, ela vai ter isso muito mais fácil de resolver, entendeu? Eu queria aproveitar e pedir a Cris para falar um pouquinho sobre o curso intensivo que a gente vai ter agora em junho, Cris.